Tropicalismo. O que foi? O tropicalismo, então, foi um movimento cultural que surgiu no Brasil na década de 1960, mas se concentrou mais nos anos de 1968 e 69. Ele influenciou diversos âmbitos artísticos como cinema, teatro, poesia, artes plásticas, mas ele foi muito mais influente na música. Seu marco inicial, então, foi o Festival de Música Popular Brasileira, em 67, pela TV Record, e o lançamento de Tropicália, o principal álbum do movimento. Entre seus representantes estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, Rita Lee, Banda Os Mutantes, os letristas José Carlos Capinão e Torquato Neto, poeta e compositor teve Rogério Duarte, que foi considerado um dos mentores intelectuais do movimento, auxiliando nas carreiras e músicas de diversos representantes do movimento. Em relação às influências do movimento, estavam muito influentes o rock e o concretismo, que auxiliaram na criação de elementos tradicionais da cultura brasileira, como samba, baião, boleiro, etc., principalmente pela adesão da guitarra, que mais pra frente foi o alvo de críticas de muitas pessoas por conta de ser uma cultura estrangeira, uma cultura dos Estados Unidos principalmente. O movimento antropofágico, ele influenciou no sentido de que ele digeria a cultura exportada e regurgitava, adicionando identidade nacional, cultura popular, meio que transformando a cultura estrangeira em brasileira. Por isso, o antropofágico, no sentido de comer, digerir cultura. Os principais aspectos da cultura popular, então, foram samba, pop, rock e a psicodélia, que foi muito influente também no movimento. Características gerais: abordavam temas cotidianos e camuflavam críticas sociais. É muito importante destacar o contexto pelo qual o movimento estava passando, que era o golpe de 64, a ditadura militar ocorrida no Brasil. Que não é segredo para ninguém o caso da censura. Então, eles abordavam esses temas cotidianos de violência, censura, centralização de poder, tudo que envolvia a ditadura militar e suas consequências, e a partir disso realizavam críticas mais camufladas para que não houvesse a censura ou pelo menos tentar evitá-la. Também houve o uso recorrente de guitarras, que foi alvo de muitas críticas, pois a guitarra é uma influência pop rock, que era muito expressa pelos Estados Unidos. E já abordamos aqui a influência estrangeira dentro do movimento. Então, uma vez que era de influência pop rock dos Estados Unidos, eles se relacionavam com o objetivo do movimento, que era pregar uma identidade nacional no Brasil. Então, estabelecia-se ali uma controvérsia, uma hipocrisia em relação a isso. Como que eles queriam criar uma identidade nacional utilizando da cultura de outros países? Ficava como se fosse uma negação nacional. Então foi muito criticado o uso recorrente das guitarras, mas assim é uma característica do movimento. Também houve mistura de tradições de cultura nacional e inovação estética internacional. Como já tematizado, o uso das guitarras é um exemplo disso. Eles se apoiavam e se inspiravam muito nas inovações estéticas, nas características estéticas internacionais de outro país. As canções, então, eram inovadoras, com jogos de linguagem, se aproximando da poesia dos concretistas, já estudamos as influências, e também era experiência estética como instrumento social revolucionário. Por quê? Apesar das perseguições políticas, da censura promovida pelo Estado, o movimento ele não deixou de realizar debates políticos importantes. Então, ele usava muitas críticas sobre a realidade brasileira, em diversas formas de expressão, tanto na música quanto na poesia. Então, ele foi sim um instrumento social revolucionário, por conta do contexto e das suas características. Eles camuflavam as críticas sociais. O movimento, então, acaba com o exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil, em dezembro de 68, por conta do movimento repressor da ditadura e a censura do mesmo.
Objetivos do movimento. Eles procuravam tornar a música mais universal e próxima dos jovens. Como já debatido, havia muita influência exterior. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, estava muito em vigor a cultura hippie, disseminação de ilícitos, psicodélia. Então, aqui não foi diferente. Eles também buscavam aproximar os jovens. E também foi como objetivo criticar o contexto histórico da época, a ditadura, e incorporação de novos padrões estéticos, porque eles queriam desprender um pouco da bossa nova. Eles queriam tecer uma nova música popular brasileira, incorporando novos padrões estéticos. E, além disso, foi um movimento libertário e revolucionário, pois ele buscava se afastar um pouco desse intelectualismo da antiga época. Análise de algumas estrofes relacionando-as com o movimento. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, e uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Alegria, Alegria é uma música de Caetano Veloso que fala sobre liberdade, que na época estava muito oculta ou omitida por conta do contexto histórico de repressão e violência da ditadura militar. Na primeira estrofe, nós podemos perceber que caminhando contra o vento dá a ideia de ir contra a correnteza, ir no sentido contrário, simbolizando um ato de rebeldia, porque o sistema da época era repressor, violento, e caminhar contra o vento é ir contra essa correnteza, é argumentar, é criticar o movimento. Já no verso sem lenço e sem documento, está expresso aqui a sua liberdade, mas também o fato de estar inconformado com o sistema que lhe era imposto. Na estrofe seguinte, nós podemos perceber uma característica muito influente do tropicalismo, que era a influência estrangeira, como o ato de tomar Coca-Cola, que é um símbolo capitalista estadunidense. Então, aqui podemos perceber a mistura da cultura brasileira com a gringa, especialmente a americana. Na última estrofe, é possível observar mais uma característica do movimento em relação ao contexto, que é a crítica camuflada e pacifista, quando ele deixa claro, sem livros e sem fuzil.